Olá, pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza do 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Vamos continuar aí no grupo 5, Explorações, no capítulo 9, Organismos Microscópicos, módulo 38, Bactérias, Cianobactérias e Árqueas. O objetivo de aprendizagem da aula: identificar as principais características das bactérias, cianobactérias e árqueas. Reconhecer a importância ecológica e econômica das bactérias, das cianobactérias e árqueas. Pessoal, vamos falar aí um pouco das bactérias, das cianobactérias e das árqueas. Os seres procariontes do reino Monera estão agrupados em 2 domínios. Nós temos o domínio das bactérias e o domínio das árqueas. Então, nós vamos subdividir aí. O domínio das bactérias, eu vou encontrar aí o reino, dentro do reino Monera, eu vou encontrar as cianobactérias e as bactérias. E dentro do reino Monera, ainda que nós temos o domínio das árqueas, nós vamos encontrar aí as árqueas. Então, nós temos aí que as árqueas no domínio delas aí, das arqueias, tá? Vamos falar aí agora um pouco desse domínio das bactérias. As bactérias são as formas de vida mais abundantes em toda a história da vida do planeta Terra. As bactérias patogênicas são assim conhecidas por causar doença. Então, por causar doença nos humanos, elas ficaram conhecidas como como bactérias patogênicas, que causam o patógeno que vai causar a doença no indivíduo. Contudo, elas não são a maioria. Então, existe uma grande quantidade de bactérias que não são patogênicas. Pelo contrário, muitas vezes elas trazem vários benefícios aí para a nossa vida. Nós temos aí, olha, no caso, importantes funções ecológicas na manutenção da vida no nosso planeta, como as bactérias decompositoras. Imaginam se não fossem essas bactérias decompositoras, como todos os seres que morrem seriam decompostos. São elas que vão decompor. Elas estão nos ajudando a tirar essa matéria orgânica que morre e que tem que ser decompostas. E também conseguir voltar essas substâncias, esses nutrientes para o meio ambiente, para os outros seres vivos. Além das decompositoras, nós temos as bactérias fixadoras, que são aquelas que vão fixar o nitrogênio nas raízes das plantas. Também nós temos as bactérias simbióticas, principalmente aquelas que vivem em nossos intestinos, no intestino dos animais, ajudando a fazer a decomposição da matéria em nosso organismo aí, ó. Algumas bactérias se locomovem, então elas têm uma forma de locomoção através do seu movimento citoplasmáticos. Então, ela faz esse movimento e se locomove. E outras se locomovem por espécies de flagelos, que são estruturas que vão movimentar e fazer com que essas bactérias se locomovam. Nós temos aqui agora a estrutura de uma bactéria. Então, aqui eu tenho a representação esquemática da bactéria procarionte. Por que procarionte? Porque ela tem o material nuclear dela livre no citoplasma. Ele não está envolto por uma membrana citoplasmática, ele não está separado no núcleo, tá? Então,
e é uma bactéria sem escala e cor fantasia que nós colocamos aí. Aqui nós temos o material genético, aqui o material genético é toda essa parte que está aqui misturado ao citoplasma, ele está espalhado no citoplasma, por isso que ela é uma procarionte, tá? Então, todo esse material vai controlar o mecanismo da célula, além dele estar carregando o DNA, as características dessa bactéria, tá? Nós temos aqui as estruturas. Esses aqui são cílios e esse daqui mais longo nós chamamos de flagelo. Esses flagelos, esses cílios são utilizados como meio de locomoção, uma forma para que ele se locomova aí no ambiente. Nós temos aqui, essa parte aqui vão ser os ribossomos. O que são os ribossomos? São organelas responsáveis pela síntese de proteína, em sintetizar a proteína aí para a célula. Nós temos aqui, essa parte aqui que a gente está vendo é chamada de parede. Essa parede é uma forma de proteção da célula, da bactéria, tá? Nós temos também aqui essa parte aqui que a gente vai ver aqui, que é a membrana plasmática, que vai envolver essa célula aí, ó. Ela é uma membrana plasmática lipoproteica, delimitando o citoplasma. Ela vai controlar a entrada e a saída das substâncias da célula. Então, nós vimos aqui todo as partes que formam aí a minha bactéria, a estrutura aí, a representação esquemática da minha bactéria. Para ir além, nós temos lá na apostila, né? Bactérias são as formas de vida mais abundantes da Terra. As bactérias dominam o mundo em termos de número, em espécie, de número de espécie e quantidade de indivíduos, para termos uma base, uma ideia de quanto nós temos. Então, nós vamos ver uma estimativa aí no nosso corpo. Nós vamos tomar como exemplo o corpo humano. Nós vamos ver que tem uma estimativa mais recente, aponta que o corpo humano é formado aproximadamente por 10 trilhões de células e que temos vivendo externamente e internamente dentro dos nossos órgãos cerca de 100 trilhões de bactérias, ou seja, nós carregamos conosco mais bactérias do que células, quer dizer, nós temos mais células, nós temos mais bactérias sendo carregadas no nosso corpo do que as nossas próprias células. Aqui nós temos do lado algumas células, algumas bactérias e os seus formatos. Nós temos aqui em formas de esferas, que são cocos, né? Nós temos em formas de bastão, que são os bacilos. Nós temos os vibriões, que são em forma de vírgula, os espirilos e as espiroquetas. Então, são algumas formas de bactérias que nós podemos encontrar. As bactérias, elas podem ser autótrofas. Autótrofas significa que elas têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Então, quando ela tem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Além disso, dentro das autótrofas, aí nós temos as quimiosintetizantes, que produzem substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas encontradas no meio. Sem utilização da energia luminosa, ela não precisa, ela apenas transforma as substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, tá? São as chamadas as bactérias fixadoras. São encontradas no solo, realizando o importante papel da reciclagem do nitrogênio, elemento que é fundamental para diversos processos da vida. Esse tipo de bactéria
é capaz de disponibilizar esse elemento para uso das plantas e, consequentemente, para outros níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, elas são as quimiosintetizantes, são as bactérias fixadoras. Elas conseguem transformar alimento a partir de substâncias inorgânicas sem a presença da luz, né? Nós temos também aquelas que são as quimiosintetizantes. Elas utilizam aí a luz do sol e a clorofila para transformar aí o alimento, produzir seu próprio alimento. Então, lá, as fotossintetizantes realizam fotossíntese a partir da captação da energia solar por meio da clorofila. Como resultado, ocorre a síntese de açúcar. Neste processo, dependendo do organismo envolvido, pode haver a liberação de gás oxigênio, como todas as cianobactérias. As cianobactérias podem viver em vários ambientes, porém, o ambiente predominante que ela se encontra em ecossistemas aquáticos, constituindo principalmente constituindo os plânctons. As cianobactérias, juntamente com umas microalgas, produzem a maior parte do gás oxigênio do planeta. Nós temos aí, olha, as cianobactérias fotossintetizantes no rio craniano. Alguns gêneros de cianobactérias podem ser unicelulares solitárias, podem viver sozinhas aí, ou então podem viver em colônias, tá? E ainda apresentar células organizadas em forma de séries e apresentando aí flagelos. As bactérias podem ser também heterótrofas, quer dizer, são aquelas que não produzem o seu alimento, ela vai buscar seu alimento, ela vai utilizar substâncias que ela encontra no meio. Então, as bactérias podem ser também heterótrofas, que utilizam substâncias encontradas no meio para sua alimentação. Alguns tipos utilizam organismo em decomposição como alimento e outros se alimentam de tecidos de outros seres vivos. A maioria das bactérias se reproduzem de maneira assexuada, sem presença de gameta. A bactéria cresce e se torna adulta. A hora que ela torna adulta, ela começa a dividir o material nuclear. Esse é o DNA dela, que o material nuclear começa a se dividir. À medida que ela vai dividindo esse material, depois que está esse material dividido aqui, a bactéria começa a se dividir e ela vai formar duas novas bactérias. Então, essa é uma reprodução assexuada, onde não há presença do gameta. Portanto, ela vai formar clones. Os dois indivíduos que vão formar vão ser idênticos à bactéria inicial, à célula inicial. Então, portanto, aí não tem diferença. As duas que vão dar origem vão ser idênticas. E essas bactérias vão crescer e se reproduzir a outras idênticas a ela. E dependendo do tipo de bactéria, como a gente pode estar vendo aqui embaixo, em algumas espécies esse processo leva cerca de 20 minutos. Assim, em algumas horas, é possível que uma única bactéria tenha originado alguns milhares de indivíduos em poucas horas. Tá? Além da reprodução assexuada, nós temos uma reprodução sexuada também. Tem as bactérias que fazem a reprodução sexuada. Nesse caso aqui, nós vamos estar falando da conjugação bacteriana. O que seria a conjugação bacteriana? Duas bactérias se aproximam. À medida que elas se aproximam, elas criam um prolongamento. E por esse prolongamento, elas vão trocar
o material genético. Ela vai trocar parte desse DNA e cada uma leva uma parte da outra. E elas podem se reproduzir, dando origem a bactérias diferentes daquelas iniciais que tiveram. Então, vou ler aqui para vocês como foi colocado aqui, ó. Reprodução sexuada em bactérias. Algumas bactérias se reproduzem também sexuadamente, ou seja, com troca de material genético, que pode ocorrer por diferentes processos. Um exemplo pode ser visto na ilustração abaixo, aí, ó, que nós estamos vendo, chamado de conjugação bacteriana. Então, duas bactérias, elas vão se aproximar, elas se aproximam, elas criam esse prolongamento, e aí vai haver a formação de um tubo proteico entre elas. E esse tubo proteico, ela vai dividir, ela vai compartilhar parte do DNA. Ocorre a transferência do DNA de uma bactéria para outra. E aí elas saem e cada uma vai se reproduzir, pode fazer uma reprodução assexuada depois por bipartição, ela pode se dividir novamente, só que não vai ser mais igual àquela inicialmente, porque agora ela carrega DNA de outra, tá? Domínio das arqueias. Vamos lá, falando um pouquinho aí do domínio das arqueias. As arqueias são organismos unicelulares procariontes, podendo ser autótrofos ou heterótrofos. Então, ela é procarionte, quer dizer que o material nuclear dela está espalhado dentro do citoplasma. Mas ela pode ser autótrofa, produzindo seu próprio alimento, e pode ser também heterótrofa, quando ela busca alimento fora, tá? Apresentam semelhanças físicas com as bactérias, como o tamanho, o formato das células, a presença de parede celular, presença de flagelos e o modo de reprodução. Então, ela tem todas as características da bactéria, tá? Estudos indicam que, apesar de serem procariotos, esses organismos são mais próximos dos eucariotos, quer dizer, ela, apesar dela estar incluída lá nos procariotos, quer dizer, dentro dos procariontes, material, mas ela tem mais característica dos seres que têm o material nuclear já separado. Então, ela tem característica do procariota, ela tem o material espalhado, só que ela tem característica do eucariota, tá? Uma característica que diferencia as arqueias das bactérias é a constituição química da parede celular. Lembra quando eu mostrei a parede celular? A constituição química dela ali é diferente das bactérias. Nas bactérias, ela é constituída basicamente de substâncias denominadas peptidoglicanos, que não estão presentes na parede celular das arqueias. Dentro desse domínio, destaca os organismos extremófilos, aqueles organismos que vivem em ambientes extremos, que conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como a dona Piva já explicou na aula anterior. Nós vamos falar agora dos extremos que ela podem viver, os tipos de lugares que ela se encontra. No Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é possível caminhar em torno das águas termais ácidas, que têm a presença de arqueias termófilas. Então, as arqueias termófilas que vivem nesse lugar, grande parte desse grupo utiliza o enxofre, a substância enxofre, como em seu metabolismo, podendo ser autotrófica, quer dizer, produzir o seu alimento, e também, além de ser autotrófica, eu posso ter as que são heterotróficas.
Também tenho as arqueias, que se verifica aí, nós vamos ver, verifica-se a presença de arqueias metanogênicas nas regiões pantanosas. Para obter energia, esses organismos degradam a matéria orgânica em ambientes sem gás, oxigênio, que elas são anaeróbias, produzindo o gás metano e o gás carbônico. Este processo é fundamental no ciclo do gás carbônico. Nós temos aí as salinas, com a presença de espécies halófitas. Essas são as autotróficas e obtêm energia a partir de um pigmento fotossintético vermelho, chamado de bacteriorhodopsina. Pessoal, nós temos aí para fazer os exercícios de aplicação 1 e 2, a tarefa, o exercícios proposto 3 e 4 da página 145, o para conferir 2 da página 148. Obrigado aí, professora Piva. Bom descanso para vocês.